Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Philips Connect Day 2025. Esse é um evento especial, está sendo gravado dentro do RIS, do Healthcare Innovation Show, em São Paulo. O podcast ele é uma colaboração entre Philips e AWS, a Amazon Web Services, com o apoio do Saúde Business. Eu sou o Alan Brusolato e vou conduzir esse podcast hoje. Hoje nós vamos falar do tradicional ao inteligente, a consolidação do CMIO na saúde digital. Hoje eu tenho o prazer de receber duas grandes figuras aqui da saúde no Brasil, o Dr. Felipe Cabral, gerente médico do Hospital Moinhos de Vento. Dr. Felipe, muito bem-vindo. Obrigado. E o Dr. Thales Araújo de Oliveira, ele é gerente médico do Pronto Socorro e Centro de Excelência do Hospital Infantil Sabará. Doutor, muito bem-vindo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Alan. Muito bom. A gente vem vivendo uma transformação na saúde no Brasil, né? Muito grande e intensa. E a gente vê aqui no Brasil surgindo o papel do CMIO, que já é uma posição consolidada nos Estados Unidos e Europa. E eu queria começar uma pergunta contigo, Dr. Felipe. Como que você vê a posição do CMIO aqui nos hospitais do Brasil? É uma posição ainda para grandes hospitais ou vocês já vê esse movimento em hospitais menores? Primeiro, obrigado, Philips e AWS aí pelo convite, aqui dentro da RIS, evento espetacular. Começando a sua resposta, isso passa por uma transformação do próprio médico, né? Se a gente pensar bem, o médico lá atrás do passado, ele era um médico que ia na casa do paciente, ele era um médico que todas as suas pautas eram passadas pelo contato físico. Eu tinha um professor lá na UERJ há muitos anos atrás que ele viveu a transição entre quando o estetoscópio chegou, né? Então ele falava assim lá atrás, que ele falou, quando chegou o estetoscópio, eu falei assim, nossa, que absurdo eu ter que colocar o equipamento para escutar meu paciente. Não, eu tenho que botar o paninho e escutar o paciente. É a relação médico-paciente, o contato que eu tenho, como é que um equipamento vai me causar uma distância, vai me distanciar do paciente. Hoje é um absurdo alguém botar um paninho para escutar um paciente, né? Então, mas eu me formei, a grande maioria dos médicos se formaram no momento em que o mundo era muito físico ainda, né? E o mundo foi se tornando digital de maneira muito rápida. E o médico tem que fazer parte desse processo. Então, hoje, mais do que saber medicina, saber diagnóstico, saber tratamento, sintomas, anatomia, a gente tem que saber que essa jornada do paciente ela é uma jornada híbrida. Quanto menos fricção ela tiver, ou seja, quanto menos física ela for, melhor é para o paciente. Então o médico ele tem que estar inserido dentro desse processo. Porque se ele não estiver inserido dentro desse processo de transformação da área da saúde, acaba que a saúde não é voltada para o paciente, não é voltada para melhor cuidado do paciente. Quem é que sabe mais sobre o melhor cuidado do paciente que não o paciente e o médico, né? Então a ida do médico para essa posição de transformação digital faz parte de um processo mundial de transformação digital em todas as vertentes da sociedade e que na área da saúde, principalmente, é importante ter uma visão médica. Bacana. Doutor, o senhor compartilha dessa visão? Como que você vê esse momento que a gente está vivendo? Grandes hospitais, hospitais médios? Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Uma honra estar aqui com o Felipe falando sobre esse assunto que é tão presente no nosso dia a dia, essa questão da digitalização da saúde. Entendo que médios hospitais, eu acho que já tem condições de ter essa figura, né, esse profissional se dedicando a digitalização do processo. Lá no Sabará a gente vive isso muito no nosso dia a dia. A gente falar de digitalização e ter um profissional médico muito próximo ali da TI traduz para a gente muito fácil o que é necessário e o que a TI precisa, né? Isso por muito tempo existia quase um abismo entre o médico lá, o líder médico, né? No meu caso aqui eu sou um líder assistencial, entre o que a gente gostaria, entre o que a gente precisava para a operação estar funcionando de forma mais eficiente e exatamente o que a TI tinha ali de acesso e poderia nos oferecer de forma diferente. Então, assim, essa figura, né, esse profissional ali nos apoiando faz muita diferença e essa parceria entre a liderança assistencial e o CMIO
faz muita diferença e ajuda muito a gente no nosso dia a dia, no nosso trabalho e na incorporação dessas tecnologias e dessa digitalização, como o Felipe comentou. E só, acabei que eu falei, eu introduzi e não respondi a pergunta. No Brasil, a gente está num momento em que essa posição não é uma posição dentro de todas as instituições, né? A gente tem dentro das grandes instituições, vamos lá, instituições da ANAP, por exemplo, muitas delas têm a posição de um médico que está próximo à área da TI. Muitas delas têm. Não sei se com o nome CMIO ou com vários nomes e com várias responsabilidades, na verdade, né? Tem locais que têm uma responsabilidade mais assistencial, como a telemedicina, tem locais que têm uma responsabilidade mais com prontuários eletrônicos, mais com padronizações, enfim. Então, ela está muito disseminada, mas nas grandes instituições tem. Foi o que o Thales falou, tem essa figura do médico próximo à TI. Nas pequenas e médias já é um pouco mais difícil, né? Até porque nas pequenas instituições a gente ainda tem um processo de digitalização que nem aconteceu ainda. Tem muitas no Brasil, dos 7 mil e poucos hospitais do Brasil. Você lembra do Vitor quando eu falo esse número? Muitos hospitais nem são digitalizados ainda. Mas até para esses hospitais é importante, no início da digitalização, ter uma figura médica que ajude nesse processo. Então, respondendo a sua pergunta, a grande maioria dos hospitais grandes tem essa figura, talvez não com o nome e talvez com várias responsabilidades, mas os hospitais médios e pequenos, de pequeno porte, ainda carecem dessa figura. Aproveitando esse gancho aqui, qual que é o limite? Onde que eu separo o CMIO do CIO? Você tem claro isso na instituição de vocês? Até onde um vai e onde outro começa? É só técnico, a hora que eu vou falar de código de aplicação, é aí que entra o CIO? Como que vocês veem essa divisão entre essas duas grandes figuras estratégicas? Legal. O CIO é técnico, o CMO é técnico e o CMIO ele faz a conexão entre os dois. Ele traduz. Então, vamos explicar então as três. Vamos lá. Então, o diretor médico é técnico, ele é diretor médico, ele cuida das áreas médicas do hospital, então está abaixo dele a cardiologia, a urologia, a clínica médica, enfim. O CIO, ele é técnico, está abaixo dele dados, está abaixo dele infraestrutura, está abaixo dele segurança. O CMIO é o cara que traduz o que precisa com o que a TI vai fazer. Então, assim, ele vai executar na TI. Mas quem vai traduzir o que a TI precisa fazer é o CMIO. Então é ele que vai dar esse apoio todo, ele que vai sair dali, vai pegar o cara da TI pela mão e levar ele lá na ponta para ensinar e para mostrar para ele o que está acontecendo. Porque o médico, mais uma vez, voltando lá ao que eu falei no início, o médico não se formou com isso. O médico não sabe esse processo de transformação. Então ele precisa do apoio da TI, precisa de apoio de alguém que ajude a transitar nesses dois mundos. O CMIO não precisa saber desenvolver em Python. Eu até estou fazendo um curso por acaso, mas não precisa saber desenvolver em Python. Mas ele precisa saber o que o Python faz para também poder levar na TI e falar, cara, eu acho que dá para a gente organizar dessa maneira. Doutor, ter esse entendimento o CMIO tendo esse entendimento do desdobramento, então um ajuste num processo clínico ou num clique a mais ou numa mudança de um aplicativo, o que isso reflete na área de tecnologia e reflete no assistencial? Então essa ponte é importante, como o Dr. Felipe comentou. E essa divisão dos papéis aqui também fica claro para vocês? Fica claro, eu acho que a grande palavra, como o Felipe adiantou, é a tradução, né? Saber traduzir o que a equipe de tecnologia da informação precisa e o que a equipe médica precisa, o que a operação precisa. Lá as inovações, né? Tudo que a gente vem trazer de diferente, a gente conta com a parceria muito grande do CMIO, porque muitas vezes a gente não entende os rearranjos do sistema de um prontuário eletrônico, por exemplo, e extração de dados, muitas vezes, de onde você vai acrescentar aquele dado. O CMIO, pra gente ali, é essa parceria, é a pessoa que vai trazer esse dado e vai nos apoiar. A gente recentemente trouxe a transcrição digital para dentro do ambiente do pronto-socorro, por exemplo. Então, desde o início, existiu uma coparceria, uma parceria entre o que o CMIO entendia como aquilo tudo ali, até o momento de chegar realmente no médico, no plantonista, utilizando uma transcrição digital para fazer o atendimento médico. E a liderança precisa ter a ideia, suscitar essa vontade, e o CMIO, eu entendo ele como um parceiro que vai estar sempre ali co-criando e contribuindo para a melhoria final, que é um pouco do que você falou sobre cliques, né? Se o médico não sentir que está melhorando,
que não está reduzindo o número de cliques, que não está otimizando de alguma forma o trabalho dele, aquilo ali não vai funcionar, não vai pegar e a gente vai bater cabeça. Então, essa tradução e o próprio Semaioh também, muitas vezes, ali próximo da gente, entendendo como na prática funciona, faz muita diferença. E pensando aqui, eu vejo essas cadeiras super estratégicas, né? O board da companhia se envolvendo em conversas estratégicas. E como que vocês veem hoje essa discussão sobre retorno do investimento? Né? O doutor acabou de mencionar sobre a transcrição. Hoje a gente fica muito num campo do... É legal, é um hype, mas e aí? Tem retorno? Vocês, o Semaioh, ele está envolvido nessa... Tem essa preocupação, ou deveria ter essa preocupação de entender esse retorno do investimento? E eu já vou até conectar com um outro ponto. Ou como que a gente separa o que é hype do que é realmente o uso que tem aplicabilidade? Eu tenho certeza que vocês, no dia a dia de vocês, recebem centenas de empresas de tecnologia, um amigo aqui no evento, olha a startup. Então, ROI, o entendimento do ROI e o entendimento de hype. Então, como que eu equilibro tudo isso na função de vocês? Ou dentro da instituição? A transcrição digital, por exemplo, né, que foi o mais recente que a gente trouxe, algo bastante disruptivo para o hospital inteiro, de um modo geral. Porque para o médico o pouco do Felipe estava falando do estetoscópio. Imagina agora você nem digita mais. Você simplesmente só conversa durante o atendimento. Então, para a gente, o nosso norte não dá para ser inovação por inovação. Né? Tem que ter um propósito, tem que ter um porquê de estar fazendo aquilo. Né? E, por exemplo, na transcrição digital, sempre foi muito claro para a gente que encurtar o tempo de atendimento, muitas vezes a gente viu lá no início, vamos encurtar o tempo de atendimento para ter alguma produção mais acelerada, alguma coisa nesse sentido. Não. Desde o início, a gente descartou essa ideia, essa iniciativa, e sempre foi voltado para a relação médico-paciente. Lá a humanização para a gente é primordial, a gente fala muito sobre isso, então a gente gostaria de melhorar muito a relação, a gente está sempre focado nisso, e aí quando a gente entendeu que na verdade melhorava o trabalho do médico, se tirava uma sobrecarga ali do médico de digitar, resumir, prestar atenção ao mesmo tempo, então isso foi pra gente bastante interessante e a gente acabou saindo um pouco dessa questão do retorno por retorno, tá? Mas existem outras funções, por exemplo, a parte estratégica hoje lá, o Sabará está num processo de expansão, de construção de um novo hospital, de ampliação de novos leitos, e o Semaioh, ele é muito importante na questão de dados, de informação, da gente saber quem são os nossos pacientes, qual aquele paciente que a gente tem que dar um olhar com um pouco mais de profundidade. Então isso tem sido muito rico pra gente e essa parceria tem sido muito estratégica. Aí a gente está utilizando o trabalho do Semaioh como algo estratégico, como algo pensando no futuro e de sustentabilidade. Isso a gente trabalha lá no nosso dia a dia. E como que vocês, no teu olhar, separa o hype? É só uma moda? Como que vocês olham para isso? E ao mesmo tempo, eu vejo que é difícil, doutor Felipe, também, porque você não pode deixar passar, você não pode simplesmente não olhar. E aí tem que ter esse equilíbrio, né? De olhar é bom. Difícil, eu tenho alguns exemplos, assim. Você precisa amadurecer, a tecnologia precisa de alguma forma estar madura, né? Mas ao mesmo tempo, depois da inteligência artificial, isso ficou extremamente acelerado. Eu lembro quando a gente trouxe o receituário digital para dentro do computador, para dentro do prontuário eletrônico. Era extremamente novo. Ninguém fazia, a próprio certificado digital não era algo do dia a dia do médico, das famílias, e a gente quis bancar, né? Mas a gente entendeu naquele momento, era o auge da pandemia, que aquilo ali vinha para ficar. Então quando você entende isso, você vai ter que incorporar, porque senão você vai perder o time. A transcrição digital, por exemplo, é o mesmo exemplo. A gente entendeu que aquilo ali é o futuro, porque daqui a pouco o médico não vai estar realmente escrevendo mais. Então a gente não queria perder também essa onda. Momento, né? E também, obviamente, a alta liderança. A gente tem um CEO hoje muito antenado, muito preocupado com o que está acontecendo. A gente tem um setor de inovação, a gente tem todo esse aparato para nos apoiar nessas decisões. Então isso funciona muito, mas é tudo muito estudado para entender o que a gente vai incorporar de fato e o que a gente vai trazer para o médico, para a ponta, né? Porque trazer também uma tecnologia que de repente ela não está sendo mais usual, a gente acaba caindo em descredibilidade com a operação. E doutor, aqui quando a gente olha lá para a tua operação lá no Moinhos, tem o assunto, eu falei do retorno do investimento, eu falei do hype, e aí botar um ponto adicional aqui que é como que vocês testam, você tem alguma estratégia para falar, eu quero olhar para isso, eu quero testar, eu quero
ver, quero ter um sabor aqui de como funciona. Como que vocês fazem, equilibram esses pilares lá dentro da instituição? Legal. Pra gente fugir um pouco do hype, eu acho que 2 coisas são importantes. Uma são, por exemplo, as certificações, né? As certificações, elas te dão algum caminho que você tem que seguir. Então, por exemplo, a gente tem a JCI lá e agora a gente vai pra RIM 7. Então, cara, eu tenho que seguir esse caminho. Eu tenho que ser... não tenho que ter papel até dezembro. Eu tenho que tomar todas as ações para chegar lá. Então, o caminho faz você olhar pouco para o que está hypado e se preocupar com o que você vai fazer. O outro também é o caminho que a gente fez, além das certificações, a gente entrou agora, esse ano, no início do ano, a gente teria isso mesmo que você está falando. Cara, eu tô sendo pautado por fornecedor. E cada vez, e não sou eu que recebo, sou eu, a TI, a área médica, não sei quem, tal. E todo mundo quer fazer tudo que o fornecedor quer botar. Tipo, não, calma. A gente fez um assessment no hospital, entrou e viu todas as operações de todas as áreas do hospital. A gente teve mais de 40 horas de assessment, conversamos com mais de 50 pessoas e a gente levantou 220 oportunidades. Então a gente viu todos os processos, todas as áreas e levantou 220 oportunidades. Essas oportunidades a gente definiu como fácil fazer, médio e difícil executar, e alta prioridade, média e baixa. A gente pegou, por óbvio, as altas prioridades com fácil executar e começou a traçar o roadmap daqui para lá o que a gente vai fazer. 80% da nossa estratégia para os próximos 3 anos está ali. Está nesse assessment, mais na RIM 7, que era um projeto nosso. 20% é o que você falou, também eu não posso deixar de olhar. Então, 20% é do feeling. Cara, olha só, isso aqui resolve um problema que eu tenho, ou isso aqui resolve um problema que eu não tenho ainda, mas que eu vou ter. Quem sabe eu não testo os 20% aqui. Então, 80% o caminho está traçado. E os 20% é aquilo que você falou. Pode surgir uma coisa nova que eu nem estou vendo agora e que pode ser muito importante. Tá bom, então vamos olhar, vamos deixar um valor aqui para eu poder brincar com esses 20% e daqui a pouco incorporar ele nesses 80% que eu tô planejado. Então, acho que o planejamento, o roadmap de execução é super importante para você fugir desses desvios hypados, né? A gente falou aqui sobre o retorno do investimento, né, o hype. E como vocês lidam com o sentimento do custo ou de perder a oportunidade? Né? Ou qual é o custo de não fazer? Como que vocês lidam com esse sentimento dentro da instituição? Então, muitas vezes com frustração, né? Porque você teve a oportunidade e não seguiu. Eu vou retornar nesse exemplo do receituário digital. Foi apresentado pra gente antes da pandemia. A gente estudou, a gente avaliou. Existia um custo ali, mais ínfimo. A gente não topou. O CEO, à época, aquilo era muito novo. Não estava na prioridade. Não era uma prioridade, envolvia farmácias, era uma coisa meio... Realmente era muita novidade. E a gente se frustrou, porque 2 anos depois veio a pandemia e aquilo foi imposto. Ninguém jamais questionou se deveria ter ou não um receituário digital. Então, é frustrante, de certa forma, que a gente poderia ter iniciado antes, começado antes, mas também tem questões que têm o seu momento, eu acho, entendeu? A sociedade estaria mais preparada para aquela tecnologia, esteve mais preparada para aquela tecnologia 2 anos depois. Talvez em 2019, quando foi apresentado pra gente seria muito disruptivo e eu precisar de uma energia muito grande para que aquilo funcionasse. Para convencer tanto a equipe médica, tanto as famílias, porque elas tinham que topar aquilo ali dentro. As farmácias iam aceitar ou não o receituário digital. Então, assim, tudo tem seu momento também, tá? Eu acho que existe o contexto do que está acontecendo para a gente precisar, para a frustração não ser grande e para aquilo estar acontecendo. É o que a gente vê, né? A Amazon não nasceu Amazon, né? Ela começou e ela é o que é hoje porque ela começou. Perfeito. Né? E nessa linha, tem alguma dica aqui? Como que você lida com essa... E um outro ponto, antes da dica, a gente vê, eu escuto muitas pessoas, esse ambiente cheio de startups aqui, a ideia que o Google teve, eu tive. Só que eu não fiz o que o Google fez. Tem muito isso, né? Você olha para um monte de startup aqui, de tecnologia. Isso eu já... Cara, isso é óbvio, já pensei em 93. Falou em Google, passou aqui atrás. Né? Sério. Cara, quando você falou, eu lembrei de uma frase do meu CEO, que ele fala assim, eu não quero ser o primeiro a fazer, eu quero ser o segundo. Porque o primeiro erra muito, né? Eu quero ser o segundo eu tô satisfeito. Ele fala brincando essa frase, mas na verdade essa frase tem instituições que são instituições que elas
querem ser super, hiper inovadoras e aí testam, erram e fazem e vão. Talvez um Google, talvez uma Amazon. Mas tem outras que querem ser o segundo. E tá tudo certo, né? Talvez você não ganhe lá o que o primeiro ganhou, mas também você não perde as coisas que ele perdeu. Mas talvez você deixe aprender. Então, assim, o trade-off aí é grande. Mas eu falei dos 20% que a gente tem, né? Então, os 20% que a gente tem são os 20% para você fazer isso, para você não perder uma oportunidade. Para você ir lá e correr atrás dela, para você tentar explorar um ambiente. O único medo nosso é de alguma coisa que vai acontecer, disruptar o mercado e a gente não tá dentro dela. Esse é o medo. É o medo do BlackBerry da vida, né? Do Nokia da vida. Você topa explorar o que pode disruptar? O que pode, aí na sua preocupação? Aquela pergunta clássica, o que te tira o sono, sabe? O que pode mudar o mercado? Se eu soubesse, a gente estaria fazendo, né? A gente estaria investindo tudo nela. Mas assim, mas por exemplo, eu acho que a gente fez um movimento forte de IA agora, porque a gente entendeu que é algo que já está disruptando o mercado e que vai disruptar ainda mais. E se os nossos executivos não souberem, a gente vai ficar muito para trás. Então a gente criou agora o MBA em IA, por exemplo. A gente tem 20 executivos nossos fazendo esse MBA em IA. A gente está criando um curso de extensão em IA só para o board. Então a gente vai apresentar para eles o que é esse mundo está vindo, como é que está daqui para frente. Talvez isso é uma coisa que a gente olhou e falou assim, cara, se a gente não tiver sabendo muito sobre isso, a gente vai distanciar muito do que está acontecendo e a gente vai perder espaço. Então essa é uma coisa que a gente olhou e falou. Agora, a gente tem um core business também, que está ali, né? Que é a vaca leiteira, que é o que está te dando ali a receita, que tem que ser investido. Então é complicado na área da saúde. Eu tive a experiência de trabalhar em grandes multinacionais, a Philips tem 135 anos, eu trabalhei em empresa com 140 anos. E o equilíbrio é esse, né? É mais lento, mais consistente e olhando para o longo prazo, não é o agora. Dr. Tales, e olhando aqui, a gente falou sobre Semaio, falou sobre tecnologia, como que a gente equilibra o atendimento, a pessoa, a humanização de toda essa conversa? Como que a gente conecta tudo isso? Humanização é uma palavra que a gente utiliza bastante e a gente tenta praticar o máximo possível dentro do hospital, né? A gente está falando de um hospital exclusivamente pediátrico, então humanização faz parte do nosso business, assim. A gente tem profissionais muito diferentes lá dentro, voltados só para humanização. E aí por exemplo, de novo, voltando no exemplo da transcrição digital, ela sempre foi pensada para aproximar o médico da família, tá? O fato do médico ter obrigação de estar digitando o tempo inteiro, muitas vezes ali durante o atendimento, ele distancia. Então, se você consegue aproximar, aquilo ali faz muita diferença para a gente. Então é isso que a gente mais percebeu, é isso que a gente mais tem levantado e vendido para a equipe, porque tudo que é um pouco disruptivo existe uma resistência. E você precisa mostrar o valor daquilo ali para o médico e depois para a família também, muitas vezes. Então, falar de humanização para a gente é primordial e sempre que essa tecnologia estiver voltada para isso, para a gente vai fazer cada vez mais sentido e cada vez a gente compra mais a ideia. Só complementando aqui o que o Thales falou, super importante isso. Porque quando a gente fala em ROI também, sustentabilidade, retorno sobre o investimento, é claro que é muito importante para a instituição de saúde, ela precisa disso para sobreviver, mas tem a qualidade e segurança do paciente também, né? Então, assim, quando a gente fala de ROI, na real, a gente está falando em ser sustentável, mas também ter qualidade e ter segurança do paciente, porque isso também nos torna sustentável. Então, a gente tem que olhar para os dois ângulos e a humanização faz parte desse processo de qualidade e segurança do paciente. Nós estamos caminhando para o nosso final, infelizmente, mas eu não poderia deixar de mencionar aqui o manual que a ABC está lançando, a Associação Brasileira dos CIOs de Saúde, aqui dentro da RIS. É um manual sobre o papel do Semaio. Dr. Felipe, o senhor faz parte do time de gestão da ABCIS. E o que eles vão encontrar aí? E a gente está entregando aqui em primeira mão, né? Legal, a gente vai lançar hoje à tarde esse manual, o manual do Semaio no Brasil. Esse manual foi escrito por 3 médicos e 3 CIOs. Por quê? Porque a gente, mais uma vez, o Semaio nasce da conexão com o CIO e com o CMO,
Então é super importante o médico estar junto com o profissional da TI para dizer quais são as responsabilidades que esse médico vai ter e quais são as responsabilidades que a TI vai ter em prol de levar o paciente para o centro do cuidado. Então aqui a gente fala um pouco da formação que esse médico deveria ter, uma sugestão de formação. A gente fala um pouco dos soft skills que esse médico deveria ter. E a gente fala um pouco das responsabilidades que esse médico deveria ter, não só dentro do hospital, mas dentro das instituições de saúde, né? Então, operadoras, outros stakeholders, né? Então, ele não se presta só ao hospital, mas se presta às instituições de saúde. Então, ele é muito bacana e, na verdade, é a primeira vez que alguém escreve sobre isso aqui no Brasil. E a gente costuma falar, a gente conversando sobre isso quando a gente montou, que ele é vivo. Isso aqui não está finalizando o que o médico precisa ser, qual é a formação dele, quais são as soft skills. Isso aqui é um início. E a partir daqui, a gente convida todo mundo, toda a sociedade, todo mundo que está nos ouvindo e todo mundo que está aqui, a ajudar a gente a complementar isso. O mercado ganha, né, a indústria ganha, os hospitais, no final do dia o paciente... E o paciente ganha no final do dia. O paciente ganha. Bom, gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Dr. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Dr. Thales, muito obrigado. Bom, a gente vai para o final. Obrigado a você que esteve com a gente nesse episódio. A gente desmistificou um pouco aqui o papel do CMIO. A gente navegou entre um papel que simplesmente facilita a conversa entre tecnologia e o corpo clínico, trazendo um olhar mais estratégico. Muito obrigado e vejo vocês no próximo episódio.